sectariense, né, daqui mesmo, como que foi a sua entrada na política, enfim, um pouco da sua trajetória. Eu sou natural, nascido em Santa Quitéria, uma família de 7 filhos. Meu pai era José Arteiro Mesquita, que já morreu em 1984, e a minha mãe Maria das Dores Magalhães Mesquita. Meu pai morreu, tinha mais ou menos 17 para 18 anos. Comecei minha vida trabalhando no Banco do Brasil. Lembro, com mais ou menos 15 anos, eu entrei como, naquela época, chamava menor auxiliar. E trabalhei até os 18 anos. Não terminei os estudos, porque logo assim que eu saí do banco, meu pai faleceu, né? Teve um acidente de carro ali, que liga Santa Quitéria a Sobral. E fui trabalhar num posto de gasolina. Tinha um posto de gasolina que é ali no bairro de Boa Vida. Isso em 84 para 85. E, assim, uma coisa que ele gostava, que a gente trouxe para... Porque sempre tem Santa Quitéria, que era a criação de cavalo e vaquejada, que a gente fez várias vaquejadas, não sei se lembram. São novos ainda, mas não viu falar, né? Das vaquejadas do Parque José Arteiro de Mesquita, o Circuito Brahma, que a gente fez várias etapas em Santa Quitéria, foi uma das maiores festas que teve em Santa Quitéria. E da parte política, que em 1996, que na época o prefeito era o Tomás Figueiredo, me convidou para ser candidato a prefeito. Isso é só para ter ideia, a convenção era sábado, como fosse 3 de junho, daquele tempo começar, não, julho, que era julho, agosto e setembro, a campanha, 90 dias. E quinta-feira ele chegou na minha casa e disse, não, você vai ser meu candidato. Eu disse, pô, do nada. Assim, do nada, e a convenção ia ser sábado já. No caso, isso você ia entrar como prefeito? Como candidato a prefeito. Na época era ir candidato a prefeito, homologar na convenção. E aí foi um desafio muito grande, porque uma coisa de repente, que eu nem imaginava em ser político. E assim, meu avô foi prefeito de Santa Quitéria na época de 70 a 72, que era o Raimundo Mesquita Sobrinho. Mas eu não tinha assim nenhuma vocação na época política, né? Apesar de já ter, se eu não me engano, em 96, eu devia ter uns 28 anos, 27 anos, mas não tinha nenhuma vocação política. Ia ser o mais novo da sua se tivesse ganhado. Exatamente, se tivesse ganhado, devia ser. Mas aceitei na época, assim, até rápido, sem ter muito preparativo, tudo, e foi até uma dificuldade muito grande, né? Acabou que a gente não logrou esse nessa eleição. Em 96, na época, o meu concorrente era o Luciano Lobo. Aí o Luciano ganhou a eleição em 96. Mas foi o meu pontapé inicial na política de Santa Quitéria. É mais ou menos assim, o começo da história política. Exato. Legal. Essa tua ligação com o Tomás em 96, você já tinha um elo, um vínculo, um trabalho junto para ele poder ter essa confiança toda, ou foi mesmo ele só te conhecer e decidiu assim, esse cara tem chance de ganhar na política? Não, a gente tinha um vínculo tipo empresarial, né? Porque eu comandava o posto de gasolina, que era do meu pai, que era da minha mãe no caso, né? E eles tinham fazenda, o pai dele, seu Chico Figueiredo, que eu tinha também muita amizade com o seu Chico Figueiredo, né? Que era o pai dele. E aí a gente acabou tendo abastecimento e amizade. Sempre chegava em Santa Quitéria, procurava lá. Tanto tinha um tio meu, que era o Luzardo Mesquita também, que já tinha sido candidato anterior à minha vice-prefeito de Campo Mais, do Luciano Lobo, né? E a gente tinha essa amizade. E a gente fornecia combustível para a prefeitura, na época, praticamente só tinha uns 2 postos de Santa Quitéria naquela época. E a gente tinha aquela confiança. Mas nada assim política que... No determinados 4 anos dele como prefeito, eu nunca participei de nada da prefeitura, como qualquer na parte da política mesmo, de inauguração e tudo, foi uma coisa que de repente aconteceu e era mais ou menos esse vínculo aí. Aí tradicionalmente ele tem essas coisas, né, Thiago? Decidir da última hora quem vai ser o seu vice. Aí foi uma dificuldade.